Nessa terceira e última parte do guia, vamos dar sugestões de como operacionalizar o monitoramento e avaliação dos planos municipais de biodiversidade ou Mata Atlântica. O processo de monitoramento e avaliação segue basicamente 4 passos. Primeiro, desenvolver uma estrutura de resultados, que é o nosso plano de ação, já pensando no passo 2 de definição de indicadores e estabelecimento sempre que possível e necessário da linha de base. Depois, o passo 3 é colocar o sistema de monitoramento e avaliação em funcionamento, ou seja, operacionalizar o monitoramento ao longo da implementação do plano. Por fim, e importantíssimo, vem o passo 4, que é a utilização do monitoramento para melhoria contínua e comunicação dos resultados. Esses passos estão detalhados no Guia para Monitoramento e Avaliação de Intervenção de ABE, disponível na biblioteca do portal, nesse link aqui. Para pensarmos na operacionalização do MA, precisamos elaborar um plano que defina o que, ou seja, indicadores escolhidos, como, as fontes de verificação e os métodos de coleta de dados, quem, o pessoal que será responsável e designado para o monitoramento, e quando, a periodicidade do monitoramento e quanto, se houver custos associados ao monitoramento e avaliação, eles devem estar previstos com fontes de financiamento identificadas. E realizar avaliação periódica, comunicando os resultados através de relatório e outros formatos de divulgação. Nós propomos a utilização de uma planilha Excel que está disponível no portal PMMA, que inclui o detalhamento do plano de ação e monitoramento e avaliação. Então, a planilha ela é composta por várias colunas que eu vou tentar explicar aqui. Aqui a gente coloca o nome do município e também qual o ano que foi elaborado esse plano de ação. Na primeira coluna, a gente vai inserir todos os objetivos e respectivas estratégias e ações. Então, a gente vai ampliando aqui o número de linhas conforme a nossa necessidade. Depois, na coluna B, vamos colocar os responsáveis. Então, para cada ação, a gente vai indicar quem serão os responsáveis. Por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura. Depois, os parceiros, que são para cada ação indicar quais serão os possíveis parceiros, como, por exemplo, instituições de pesquisas, outras secretarias, ONGs, conselho, etc. Na coluna D são os prazos, a gente vai indicar quais os prazos para cada ação. Por exemplo, 1 ano, né? A gente vai executar aquela ação até tal ano, ou se é uma ação que tem um prazo infinito, a gente coloca como permanente. Na coluna E, a gente vai indicar se a ação estiver relacionada a alguma área prioritária ou áreas prioritárias definidas no nosso plano. Na coluna F de ABE, caso a estratégia ou ação for caracterizada como uma adaptação baseada em ecossistemas, a gente vai inserir uma justificativa com base nos critérios de ABE. Por exemplo, uma ação voltada à produção sustentável pode ser considerada ABE, pois comunidades saudáveis com práticas agrícolas sustentáveis e diversificadas em um ambiente rico em espécies que são resilientes, são adaptações baseadas em ecossistemas a eventos extremos de precipitação, erosão do solo e secas prolongadas. É sempre importante também mencionar a adaptação e os co-benefícios nessa célula aqui. Então, para cada estratégia ou ação ou um conjunto de ações, eu vou justificar aqui em minha BE e dizer se tem co-benefícios ou não. Então, tá aí o link para download dessa planilha. Continuando, eu tenho aí minha coluna G, que eu vou colocar quais são os indicadores para cada um dos objetivos, estratégias e ações. Se forem definidos mais de uma meta e indicador, a gente vai inserir novas linhas para a mesma estratégia, por exemplo. No caso dos indicadores de objetivo e estratégias, buscar aqueles de resultado, lembra? De impacto ou resultado. Por exemplo, número de RPPNs criadas, número de hectares de APPs restaurados. E no caso das ações, a gente pode definir indicadores de desempenho ou execução. Por exemplo,
quantidade de mudas plantadas, quantidade de palestras realizadas, etc. Depois, na coluna H, eu tenho a linha de base. No caso de indicadores de impacto e resultado, é fundamental a gente indicar a linha de base inicial, caso ela já esteja diagnosticada, para avaliar o atingimento ou não das metas propostas. Por exemplo, para APPs, em 2022, a minha linha de base era de X hectares de APPs que estão necessitando de restauração. E a minha meta, eu propus restaurar tantos por cento das APPs até 2027. Na coluna I, que são as metas devem ser sempre, possível, quantitativas e atreladas ao indicador e prazo propostos. Por fim, a coluna J são as fontes de informação ou como medir. É importante avaliar como os indicadores serão mensurados. Não adianta propor indicadores que não poderão ser mensurados pelos responsáveis e parceiros. O dado deve existir e estar disponível. Continuando, a gente tem as colunas aí do nosso plano de monitoramento e avaliação. Então, a gente tem a coluna K, que eu vou especificar o responsável por monitoramento caso ele seja diferente do previsto na ação. Por exemplo, a ação pode ter como responsável a Secretaria de Agricultura, mas quem fará o monitoramento vai ser a Secretaria de Meio Ambiente ou uma instituição de pesquisa. Então, eu coloco aqui qual que é o meu responsável nesse caso. A periodicidade do monitoramento, mesmo que a meta seja de 5 anos, por exemplo, o monitoramento pode ser intermediário para avaliar se a meta está no caminho de ser atingida. Então, eu vou colocar aqui a periodicidade específica para mensurar esses indicadores aqui. Custos associados e fontes. Então, caso haja custos para o monitoramento, eu vou inserir aqui esses custos e as fontes de onde eu vou tirar esse dinheiro. Por exemplo, se eu tiver que fazer levantamento de campo, mapeamento, contratar um mapeamento, eu vou ter um custo associado aí. E aqui na coluna N que a gente vai mensurar, né? Vai colocar o dado que a gente mensurou do indicador naquele momento. Então, por exemplo, eu tinha como indicador quantidade de mudas plantadas, então eu medi e eu plantei 100 mudas. Então, eu vou colocar aqui 100 mudas plantadas. Ou 100 hectares recuperados de APP, etc. Depois vem a avaliação do avanço em relação à meta. Então, eu vou colocar aqui se a meta foi total, parcial ou não realizada, ou a porcentagem que foi realizada da meta, etc. Problemas e justificativas na coluna P. Caso eu não tenha atingido a meta, eu vou descrever qual o problema ou colocar uma justificativa para não ter ainda atingido essa meta. E por fim, as recomendações e observações, eu vou colocar se há necessidade de alteração de estratégias e ações, se tem a necessidade de revisão da meta ou ações adicionais para poder atingir aí o resultado que eu tinha proposto. Com o plano de ação e monitoramento e avaliação, precisamos acompanhar periodicamente a implementação do plano e comunicar os seus resultados. O monitoramento e avaliação deve ser trabalhado dentro de um ciclo de melhoria contínua, que chamamos de PDCA. Reconhecer que as coisas podem sempre ser melhoradas é uma das bases mais importantes da gestão. O ciclo PDCA é um raciocínio utilizado em administração para gerenciar a solução progressiva de problemas de modo a proporcionar avanços contínuos nos resultados. O P vem de Plan, que é nosso plano de ação com base no diagnóstico. O D vem do Do, ou fazer, envolvendo as pessoas para executar o plano. O C vem de Check, significa analisar se tudo foi executado conforme planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. Por fim, o A, de Act, ou agir, significa avaliar o que deu certo e o que não deu certo. Se deu certo, é importante padronizar aquela atividade e compartilhar o aprendizado. Se deu errado, há que se refletir o que pode ser mudado e girar o ciclo do PDCA novamente.
Importante estipular a periodicidade dos ciclos de avaliação. Nossa sugestão é de que as ações sejam avaliadas trimestralmente ou semestralmente, de acordo com a sua lógica. Que haja uma avaliação anual pelo Conselho de Meio Ambiente para o andamento geral do plano e possíveis correções e melhorias nas ações, mas também na articulação política, orçamento, etc. Em 3 anos, sugere-se uma avaliação conjunta entre gestão municipal e conselho para eventuais atualizações estratégicas nas ações e metas. Por fim, recomenda-se uma revisão do plano a cada 5 anos. Sugere-se também a realização periódica da consulta pública de percepção ambiental a cada 2 a 4 anos, de forma a subsidiar a divulgação e avaliação estratégica do plano, bem como de outras políticas públicas ambientais. Novamente, reforçamos o papel estratégico do Conselho Municipal de Meio Ambiente no monitoramento e avaliação. Voltando ao nosso exemplo, aplicando o monitoramento e avaliação, vamos imaginar que atingimos a meta da ação de realizar as campanhas com os proprietários, ou seja, 100% da ação que havíamos proposto foi realizada. Porém, atingimos apenas parcialmente a meta da estratégia, tendo 60% das APPs recuperadas. Nesse caso, poderíamos tentar avaliar se as outras ações da mesma estratégia não aconteceram conforme previsto ou se teríamos que repensar novas ações. Mas mesmo não tendo alcançado o total da meta da estratégia, a meta do objetivo específico foi atingida, pois nos 2 últimos anos não houve racionamento de água e também os parâmetros de qualidade estão satisfatórios. Porém, se fizermos a avaliação incluindo outras variáveis, vamos perceber que nesses 2 anos não houve evento extremo de seca e que por isso não houve racionamento. Então, o ideal é darmos continuidade ao monitoramento pelos 5 anos definidos e avaliar novamente se atingimos o impacto desejado. Pensando agora na forma de apresentar o monitoramento e avaliação, os indicadores operacionais podem ser contabilizados comparando o número de ações previstas em relação ao número de ações parcialmente realizadas ou totalmente realizadas. Já os indicadores específicos dos objetivos e estratégias podem ser avaliados de acordo com a porcentagem das metas atingidas. Importante realizar uma avaliação anual participativa no âmbito do Conselho. Também realizar a tabulação contínua das informações que compõem os indicadores, para não sobrecarregar os responsáveis nas vésperas da avaliação, e a disponibilização contínua dos resultados facilita a fiscalização pelo Conselho de Meio Ambiente. Convém que a avaliação tenha como base um relatório dos indicadores, facilitando o acesso das partes interessadas. A comunidade bem informada pode contribuir com a gestão, observando tendências, comunicando sobre problemas e questões identificadas e trazendo propostas e soluções. Aqui nesses links tem exemplos de plataformas com monitoramento e avaliação bem interessantes visualmente. O monitoramento e avaliação pode ser apresentado de diversas formas, mas é importante pensar como ficariam mais didáticos, talvez utilizando gráficos e infográficos. Gráficos de progresso das metas são interessantes. Também pode-se optar por apresentar um resumo escrito do resultado, como no exemplo do PMMA de Santos. Novamente, nossa sugestão é que o MA seja realizado com o Conselho de Meio Ambiente, com oficinas para a construção participativa das metas e indicadores e formação de um grupo de trabalho ou câmara temática para apoiar e acompanhar a Prefeitura nessa missão. Sugere-se ainda que o plano de monitoramento e avaliação entre como um adendo aos planos e se utilize o modelo sugerido nesse guia, a planilha em Excel, que apresentamos e que pode ser obtida nesse link aqui, na nossa biblioteca. No portal PMMA, mantemos também um observatório que é atualizado periodicamente com base nas informações disponibilizadas pelos municípios e parceiros. Em cada município, são descritos o status do plano, se está em implementação, elaborado, em elaboração ou sem ação. Se existe algum projeto atrelado, como por exemplo Planos da Mata, e o link para a página do município, caso tenha, ou biblioteca onde constam o plano e possíveis relatórios de monitoramento.
Também é importante acompanhar a evolução da conservação e recuperação no município através de imagens de satélite. Caso a prefeitura ou parceiros não possuam ferramentas próprias, há a possibilidade de montar uma plataforma de monitoramento geoespecial de forma gratuita no ArcGIS Online. Esse é um exemplo de céu azul, com as áreas prioritárias definidas no PMMA. Outro exemplo é o de Porto Seguro, nesse link aqui. Alguns municípios têm publicado relatórios da implementação de seus planos, como Caxias do Sul, Conceição da Barra e Santos. Essa é uma etapa importante, pois o plano e seus resultados devem ser divulgados para ganhar apoio da opinião pública e, consequentemente, o apoio político. Sabemos que os desafios do processo são muitos, em especial porque os efeitos da conservação e da adaptação às mudanças do clima são medidos apenas em longo prazo, além das prefeituras terem pouca capacitação e equipe para o monitoramento. Por isso é importante pensarmos sempre no que é possível e viável e definir indicadores que possam ser monitorados pelas instituições locais. Sem esquecer de buscar parceiros locais ou regionais para apoiar o monitoramento, como as instituições de pesquisa, os governos estaduais, a defesa civil, empresas e organizações não governamentais. Vale ressaltar que existem alguns protocolos existentes e que são referências para o monitoramento, como os do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e o Programa Monitora do ICMBio para espécies de fauna e flora. Algumas empresas, como a Suzano, que possui grandes áreas de reflorestamento, possuem sistemas próprios de monitoramento da biodiversidade e podem contribuir com o monitoramento e avaliação dos planos. Ainda como exemplo, temos institutos de pesquisas que colaboram com o monitoramento, como o NIDS da UFSCar, e algumas ferramentas tecnológicas que estão ficando cada vez mais acessíveis, como os drones, câmeras trap e gravadores. Vale a pena ficar antenado e, sempre que possível, pensar em alternativas para monitorar os impactos dos planos da biodiversidade do nosso município. Assim como o plano, de maneira geral, deve ser sempre revisto em busca de melhorias, o processo de monitoramento e avaliação também. Desejamos sucesso na jornada de implementação, monitoramento e avaliação dos planos municipais e aguardamos que nos enviem as informações para publicarmos no portal www.pmma.etc.br e podermos demonstrar e ampliar a importância da participação local na conservação da nossa rica biodiversidade. Obrigada.